Gravando. Beleza. O objetivo da aula de hoje é falar o seguinte: como que ocorre os operadores de mutação e recombinação quando os genes possuem valores reais e não valores que a gente vinha trabalhando, que eram valores inteiros, e ainda mais que a gente trabalhava com permutação de valores. Então, e o porquê que a gente trabalha com isso? Então, no primeiro momento aí, a gente vai definir, vai trazer algumas informações a respeito da função gaussiana. Então, tem a definição da função gaussiana, é aquela função ali em cima, Gaussian, de um valor x. Aí tem um desvio padrão, que é por aquele sigma definido ali, é dado esse desvio padrão, e é dado uma média. Aquele μ ali, ele é uma média, que vocês estão vendo. Então, nós temos o sigma e temos o μ, que é a média. O que significa esse sigma e esse μ, que é a média, para o nosso desenho da gaussiana? O que significa isso? Se eu colocar o μ, que é a média, em 0, a posição 0 aqui do eixo x vai estar exatamente no meio da minha gaussiana. Então, a média define qual é o meio certinho da gaussiana. Tá certo? Vocês viram essa função gaussiana em cálculo 1 ou 2, alguma coisa? Alguma característica dessa função? Não? Provavelmente vocês devem ter visto lá, talvez esqueceram ou não, que é a gaussiana, quando a gente integra ela de menos infinito a mais infinito, a soma dá 1. A integral dela inteira dá 1. Tá certo? Então vamos lá. Quando eu defino a média em 0, o ponto 0 aqui do eixo x divide a gaussiana exatamente no meio. Se a área dela inteira é 1, metade do lado de cá vai ficar com 0, a metade direita vai ficar, desculpa, com 0,5. A metade esquerda vai ficar com 0,5 da área e a outra metade direita vai ficar com 0,5 da área. Tranquilo, gente? Tá bom. Esse sigma aí, ele significa desvio padrão. O que significa o desvio padrão? Significa o seguinte, que aproximadamente, eu acho que é 66% ou 67% da minha área fica entre 0 menos desvio padrão, 0 mais desvio padrão. Então, se eu tenho uma gaussiana nesse formato, deixa eu desenhar ela aqui. A média dela é em 0. Tenho a minha gaussiana. Tá certo? Faz de conta que eu desenho no meio aqui. A média é 0. Então, esse aqui é o meu eixo x. Esse aqui é o meu eixo y da minha função gaussiana. Certo? Essa metade aqui tem 0,5 de área, 0,5 de área. Se eu coloco um desvio padrão de 0,1, desculpa, de 1, por exemplo, eu tenho que esta área aqui tem 67% da área. Tá certo? Desvio a média menos 2 vezes desvio padrão, dando menos 2. Mais a média mais 2 vezes o desvio padrão. Esse espaço inteirinho, 95%, se eu não me engano. Vou checar aqui na internet. Vamos exibir aqui. Área da gaussiana relacionada ao desvio padrão. Área gaussiana, desvio padrão. Vamos verificar se tem alguma coisa aqui.
algum desenho interessante. Não está informando. Não, vamos pegar outro aqui. Distribuição normal. Demorando a abrir. Deixa eu ver se o meu slide tem. Ah, tem sim. Olha lá, 68%. O próximo slide meu já tinha essa informação. Olha lá. No primeiro quadrinho ali, eu tenho desvio padrão igual a 1. Então, 0 menos desvio padrão e 0 mais desvio padrão. Eu tenho uma área ali, e essa área corresponde a 68% da minha área total da gaussiana. Se for 0 menos 2 vezes o meu desvio padrão, 0 mais 2 vezes o meu desvio padrão, essa área corresponde a 95% da minha área total da gaussiana. E assim por diante. Certo? O que mais que eu posso falar para vocês? Então, se o meu sigma, que é o desvio padrão, ele controla a minha área, eu posso dizer o seguinte, que essa gaussiana que está desenhada aí em cor azul, ela tem o desvio padrão igual a 1. Então, ela pode ficar mais achatada dessa forma, mais distribuída, que ela vai comportar os 68% entre menos 1 e 1. O vermelho, ele tem um desvio padrão de 0,2. Desculpa, eu acho que 1 aí deve ser a verde. Está trocado. E a azul deve ser 0,5. E a vermelha, 0,2. Se ele tem um desvio padrão de 0,2, ele tem que ficar mais achatada e mais alta para comportar os 68% da área num espaço menor, num período menor em relação a x. Que vai de 0 menos o meu sigma e 0 mais meu sigma. Ficou claro isso para você, gente? Ou não? Deixa eu passar o mouse aqui, então. Essa vermelha aqui, o meu desvio padrão é 0,2. Significa que 68% aproximadamente da minha área está entre 0 menos 0,2 e 0 mais 0,2. Para que isso ocorra, a minha gaussiana ela tem que ficar mais pontuda e mais alta para comportar os 68%. Perfeito? Se eu tenho um sigma, eu acho que está trocado aqui, viu, gente? O azul aqui, provavelmente o sigma, o desvio padrão, é 0,5. Então, ele pode ficar um pouco mais baixo, porque é de 0 menos 0,5 a 0 mais 0,5 é os 68%. Então, ela pode ficar um pouquinho mais baixa e mais distribuída a minha área na lateral. Se eu tenho um sigma de 0,5, eu posso distribuir ainda mais a minha gaussiana. Aquela função ali em cima, fixando a minha média em 0 e simplesmente mudando o meu desvio padrão, eu tenho esse comportamento. Ela fica mais pontuda e mais alta, ou mais baixa e mais achatada. Tá certo? Exatamente para comportar os 68% aproximadamente da área em relação ao valor do sigma. Tá joia? Próximo slide aí vai falar um pouco mais da função gaussiana. Está falando aí que a área de uma gaussiana pode ser calculada pela integral abaixo. E, independentemente do valor da média e do desvio padrão, a área sempre será 1. Tá certo? Se eu tenho um desvio padrão muito pequeno, ela é extremamente alta para comportar os 68% da minha área e distribuindo depois o restante da minha área. Se eu tenho um desvio extremamente grande, ela é extremamente baixa e distribui melhor a área na sua lateral.
Beleza. Esta área mencionada acima possui uma densidade maior quando x se encontra mais próximo da média. Faz sentido isso? Faz. O meu x aqui, ele vai caminhando para próximo da minha média, a densidade da minha área vai aumentando. Faz sentido isso, gente? Quanto mais próximo eu estou da minha média, que é 0, maior é a densidade da minha área naquele ponto. Tá certo? Eu não lembro se vocês fizeram métodos numéricos. Método numérico é assim, né? Vocês vêm aqui, desenham um quadradinho aqui, desenha outro quadradinho aqui, e vai somando essas áreas. Não é isso que vocês fazem lá em método? Eu acho que é método numérico mesmo. É nessa disciplina, né? Então, vocês concordam que quanto mais próximo o meu x está da média, maior é essa densidade aqui de área naquele ponto. Tá certo? Beleza. Aí eu coloquei ali, se eu tenho média menos sigma ou média mais sigma, 68% da área. Média menos 2 sigma, média mais 2 sigma, 95% da área. Aqui são 3 sigmas e beleza. Mas, de novo, a mesma imagem ali mostrando que a gente tem perto da média 68%, 95% se a gente considerar 2 sigmas, 99% se a gente considerar 3 sigmas. Agora eu vou falar para você sobre variável aleatória de distribuição normal. Quem já ouviu falar sobre isso? Se eu gero um número aleatório entre 0 e 1, eu tenho a mesma chance de eu gerar um número aleatório. Eu vou lá e instancio um random no Java. Em teoria, se eu fizer um next random, ou obter um número aleatório, eu tenho a mesma probabilidade de pegar números entre 0 e 1. Não é isso? E se eu quiser colocar uma probabilidade maior de pegar números próximos de 0, como que eu faço? Eu tenho probabilidade, eu consigo pegar números aleatórios entre 0 e 1, mas eu tenho uma chance maior do número estar mais próximo de 0. É com a gaussiana que eu faço isso. Tá certo? É uma das formas que eu consigo fazer isso. Só que com a gaussiana a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Eu vou gerar números aleatórios entre 0 e menos infinito. E esse número aleatório pode ser entre 0 e mais infinito. Só que com uma chance muito grande de ser um número próximo de 0. Tá certo, gente? E a gente vai precisar disso nos operadores genéticos. Então, deixa eu ler aqui para verificar se o que eu falei, uma variável aleatória R de distribuição gaussiana, ou variável aleatória R de distribuição normal, ou eu posso chamar ela também de distribuição uniforme, pode ser denotado por R, esse tio aí como se fosse uma variável aleatória, o U de distribuição uniforme, cuja média é μ, a gente vai usar 0, e o desvio padrão é 1, pode ser que a gente vai usar 0,1. Para deixar ela compridona lá em cima e a densidade mais próxima de 0. Tá certo? Seu cálculo utiliza essa densidade probabilística para obter uma chance maior de valores próximos da média, próximo de 0. É utilizada como ruído em alguns operadores genéticos. A gente vai utilizar ela no operador de mutação, na área de computação evolucionária. A gente vai usar ela também no operador de crossover, ou de recombinação, ou para obter filhos. A gente vai ver mais à frente. Próximo. Beleza.
que eu fiz? Esse aí é um código escrito em MATLAB. A quantidade de pontos que eu quero obter são 50 pontos. Está escrito lá. A minha média é 0. O meu desvio padrão é 1. E esse norm RND de Hunt, de número aleatório, eu passei o mi valendo 1. Desculpa. O desvio padrão valendo 1. A minha média valendo 0. E a quantidade de pontos 50. Este 1 aí, não lembro o que é, não. Aí eu obtive vários x para eles. Esse y aí são zeros, só para fazer impressão. E mandei fazer impressão. Quando minha média é 0, o meu desvio padrão é 1, quase todos os pontos ficaram entre menos 1 e 1. Tá vendo? São 50 pontos. Eu vou falar por que isso ocorre, tá, gente? Vou explicar o porquê que por que essa variável aleatória de distribuição normal tende a 0. Se eu utilizo uma média em 0, meu desvio padrão é 0,5. Você pode perceber que o 0, do menos 0,5 a mais 0,5, a maioria ficou ali dentro. Média 0. Desvio padrão 0,25. A maioria dos pontos ficaram aqui dentro. Tá vendo? Poucos saíram desse lugar. Como que é feito isso? Internamente naquela função ali de números aleatórios, usando a distribuição normal escrita em MATLAB, provavelmente eles fazem algo do tipo assim, olha. A nossa área da gaussiana é entre 0 e 1. Chuta um número aí entre 0 e 1. 0,67. Então, a minha área da gaussiana, que eu chutei, que eu defini aleatório, 0,67. Beleza? Eu sei que 68% da minha área está aqui. Certo? Eu sei que 50% da minha área está aqui. Vocês concordam comigo? Eu estou tentando achar, se eu fizer um cálculo de menos infinito, uma integral de menos infinito até 0, eu vou ter 0,5, 50% da minha área. Se eu fizer uma integral de menos infinito até 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter esses 68%. Quanto que sobra cada lado aqui? Vai sobrar 32%. 32%, então é 16% para cá. 16% para cá. Não é isso? A minha área da gaussiana, de menos 1 a 1, no meio aqui eu tenho 68% da minha área. Sobraram 32%, 16% para o lado esquerdo, 16% para o lado direito. Está batendo os números, tá, gente? Tá bom. A área que ele chutou, integrando de menos infinito até algum ponto que eu não sei qual que é, foi 67%. Foi 0,67%. Eu pedi para ele chutar a área de entre 0 e 1. Ele chutou 67%. Eu vou ter esses 16%, eu vou ter esses 50%, mais 17% aqui. Vai ser mais ou menos o número aqui, ó. Então, se eu chutar uma área aleatória entre 0 e 1, eu vou obter um x, que é uma variável, vou colocar R aqui. Eu vou obter um R, que
que é uma variável aleatória de distribuição normal, valendo aproximadamente, estou dando um chute aqui, 0,8. Chuta um número qualquer, 32, 0,32, entre 0 e 1. 0,32, ele tem que estar aqui. 16% já está aqui. 32% vai estar mais ou menos aqui. Eu vou chutar o número 0,7. Se eu chutar uma outra área qualquer, 0,20, 0,2. 0,2, aqui já tem 16%, 0,2 vai estar aqui. Vocês concordam que, se eu chutar números aleatórios para a área da gaussiana, eu vou encontrar um valor em x quase sempre próximo de zero? Vocês percebem isso? Vocês conseguem enxergar isso? Chuta uma área qualquer para gaussiana. Sei lá, 0,8 agora. 0,8. Vamos considerar que aqui tem 68%, com mais esses 16%. Então, 68 com mais 6 aqui, eu puxo 2, dá 74, com mais 10, 84. Até aqui eu tenho 84% da minha área. De menos infinito até aqui. Eu chutei 0,8. 0,8 na minha área deve estar alguma coisa aqui próximo. Vai dar um número aí, 0,9, alguma coisa do tipo. Sempre eu estou tendo uma densidade maior de área próximo de zero. Então, toda vez que eu chuto uma área, a chance de estar próximo de zero é grande. Faz sentido isso? Faz, né? Então, tá bom. O importante é você entender que se eu tentar calcular uma variável aleatória de distribuição normal, com média em zero, com desvio padrão em 1, vai ter uma chance muito grande de esse número estar entre menos 1 e 1, a minha área, com a probabilidade maior de estar próximo de zero. Tá certo? Se eu reduzir o meu desvio padrão agora não é 1 mais. Meu desvio padrão é 0,25. Gerei um número aleatório, eu vou ter uma probabilidade muito grande de estar entre menos 0,25 mais 0,25 e estar, além disso, estar mais próximo de zero. E é esta variável aleatória de distribuição normal, ela é importante para fazer o processo de mutação quando a gente tem uma representação real nos genes. Vamos passar para o próximo. Está meio teórico, meio cálculo aqui. Isso aqui é tudo para vocês entenderem o que é uma variável aleatória de distribuição normal. A partir de agora, vocês não precisam fazer esse monte de cálculo. No Java, se a gente pegar o random e dar um next Gaussian, já vai me trazer essa variável aleatória para mim, com probabilidade grande dela estar próximo de zero. Com probabilidade extremamente pequena de fugir de menos 3 a mais 3. Tá certo? Porque 97% da minha área está entre menos 3 e mais 3. Então, a gente tem um problema hipotético. No nosso problema hipotético, o espaço de busca é esse. Aqui. Quando vocês estavam tratando do problema das N rainhas, vocês tinham um espaço de busca, que era as várias possibilidades de distribuição de rainhas no tabuleiro. Se fossem 8 rainhas, ia ser 8 vezes 7 vezes 6. Não, desculpa. Eu fiz 64 possibilidades para colocar a primeira rainha. Seria 64 vezes 63 vezes 62 e assim por diante, não é isso? Esse era o nosso espaço de busca. Tá certo? O nosso espaço de busca aqui, hipotético, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um indivíduo chamado P1. O valor dele é 0,6. E 7,6 no segundo gene. São valores reais. O meu espaço de busca
é quando eu pego o meu primeiro gene e falo o seguinte, olha, qual que é o valor mínimo para esse gene, qual que é o valor máximo para esse gene. Quando eu fiz isso para o primeiro gene, eu defini que o meu espaço de busca fica entre 4,8, eu acho. Eu não lembro qual era o espaço de busca aqui, não. A 16. É o primeiro gene. O meu segundo gene, o espaço de busca dele é, se não me engano, 3 até 15. Eu não lembro aqui, não. Então, eu consigo desenhar esse quadrado aqui que simboliza o meu espaço de busca. Qualquer valor que eu estiver em X aqui, no meu eixo X, que estiver entre 4 ponto alguma coisa e 15 ponto alguma coisa, vai fazer parte do meu, pode fazer parte do meu gene 1. Este eixo Y aqui representa o meu gene 2. Então, qualquer valor que estiver entre, sei lá, 3 e 15, pode ser um valor possível para o meu gene 2. Se a gente fizer esse quadrado que está sendo representado aí como espaço de busca, deixa eu ver se eu tenho os valores mínimos e máximos. Tenho, não. Beleza. Vamos supor que a gente esteja otimizando um motor de carro. E que o meu primeiro valor aqui seja a quantidade de combustível, que seja em mililitros ou em microlitros, que eu nem sei se existe essa medida. E a meu segundo gene aqui seja a quantidade de oxigênio ou de ar comprimido que eu tenho que jogar dentro do meu pistão para fazer a explosão. Estou só supondo aqui um problema hipotético. Eu teria esse espaço de busca. Vamos ver, e se eu criar alguns indivíduos aleatórios? Aqueles pontos azuis ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos azuis ali dentro do meu espaço de busca. Aqueles pontos azuis ali representam indivíduos para o nosso problema gerados aleatoriamente. Faz sentido falar isso para vocês? Faz? Quando vocês tinham espaço de busca lá no problema das N-rainhas, vocês geravam indivíduos aleatórios? Geravam população inicial lá de 20 indivíduos aleatórios, não era isso? Por que era aleatórios? Porque é uma forma eficaz de tentar cobrir o máximo possível o nosso espaço de busca. Por isso que a gente usava valores aleatórios. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um espaço de busca representado por esse gráfico aí, por essa figura chamado espaço de busca com curvas de nível, eu tenho um espaço de busca. Se eu distribuo aleatoriamente indivíduos ali, é uma forma de eu tentar é uma das melhores formas que eu tenho, estatisticamente, para tentar cobrir o máximo possível do meu espaço de busca. Tá certo? Vocês conseguem encontrar isso no livro do Linder. Por que a nossa população inicial ela é gerada de forma aleatória? Beleza. O que significa aquelas curvas de níveis que estão ali dentro? Vocês devem ter aprendido em algum momento. Vocês trataram algum problema com curva de nível ao longo do curso? Não? Não, né? Mas se a gente olhar no mapa, que a gente tem costume de olhar no Google Earth, se a gente pensar em curvas de níveis, a gente vai pensar assim, ó. Se eu desenhar isso para vocês, vocês podem pensar que isso aqui é a parte mais baixa do mapa ou a parte mais alta do mapa, não é isso? Eu posso desenhar assim também, ó. Quer dizer que nessa única linha aqui, todos os pontos estão na mesma altura do mapa. Não é isso? Beleza. Eu posso fazer algo do tipo assim também. Assim. Isso pode existir na curva de nível. Então, essa figura que está sendo apresentada no slide aí, além de ter o nosso espaço de busca, o eixo X representando o meu gene 1, o eixo Y representando o meu gene 2, meu segundo gene, eu encontro o meu espaço de busca.
Eu posso distribuir aleatoriamente os indivíduos, são 15 indivíduos distribuídos aleatoriamente. Eu tenho as curvas de níveis. O que significa essas curvas de níveis? Significa que esse círculo menor que está do lado direito, na parte inferior, é a parte que representa o menor valor da minha curva de nível. Meu círculo menor, que está na parte superior e esquerda, também representa uma das menores partes. E esse problema meu tem dois mínimos locais. O que for menor é considerado como mínimo global. Eu consigo colocar isso no 2D? Vamos supor que eu não tenho x1 e x2, só tem só x. A minha função ela é assim, ó. Eu tenho mínimos locais e eu tenho um mínimo global. Faz sentido isso para vocês, gente? Isso se eu tiver um x e um y. Agora, vamos supor que eu não tenha somente um x e um y. O problema hipotético que eu estou tratando nesse slide, ele tem x1 e x2 e um y. Então, é uma função que recebe um valor bidimensional no R2 e sai um valor no R1. Então, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. x1, x2, e eu posso fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu y de saída da função. Então, eu tenho uma função que entra um x e sai um y. E essa função pode estar mapeando um R2 e um R1. Essa notação, acho que vocês têm costume de ver, né? Então, eu tenho o meu x1 e x2, que são valores de entrada da função, e tenho o meu y, que é a saída da função. E eu posso ter algo do tipo assim, ó. Pelo meu x1 e x2, eu posso ter uma saída y que joga esse ponto para em cima. Pelo meu x1 e x2, a saída do meu y joga esse ponto para embaixo. Então, eu consigo construir uma superfície que representa a minha saída y para qualquer x1 e x2. Faz sentido isso? E se eu projetar essa superfície no meu plano x1 e x2, eu vou obter essas curvas de níveis aqui em cima. Tá bom? Todos conseguiram enxergar isso, gente? Precisa que eu repita? Sim ou não? O problema que eu quero otimizar é quantidade de combustível e quantidade de oxigênio. Eu tenho o meu mínimo e máximo de combustível e oxigênio que eu consigo injetar ali dentro. É um problema hipotético. Não sou mecânico, não sou engenheiro mecânico, nem sei se funciona assim. Mas é um problema hipotético. A saída da minha função é, mediante a quantidade de combustível e a quantidade de oxigênio, eu tenho uma economia no carro. E eu quero achar o ponto mais econômico para a quantidade de combustível e a quantidade de oxigênio. É um problema hipotético. Tem variáveis aí que a gente deveria discutir, mas não vou discutir. Se eu tenho esse problema hipotético, eu tenho dois valores de entrada, está no R2. Eu tenho um valor de saída, que é o consumo do carro, está no R1. Consigo achar o meu espaço de busca. Meu espaço de busca está no R2.
x1 e x2. Consigo criar as minhas curvas de níveis, pelo menos mentalmente aqui, pelo menos nesse exemplo hipotético, tem as curvas de níveis, que está lá em 1. Está lá as curvas de níveis. Eu consigo saber, a minha saída da função, eu consigo saber a qualidade do meu indivíduo. Consigo? Consigo, né? Quanto menor o valor de saída da função, menos o meu carro está consumindo, melhor está sendo o meu indivíduo. Consigo fazer isso, não consigo, gente? É a função que está me dizendo isso. Eu vou dar uma função prontinha para cada um de vocês daqui a pouco. Então, beleza. Deixa eu passar para o próximo problema. Aí tem o seguinte. A ideia é, à medida que eu vou recombinando indivíduos, se eu recombinar esse indivíduo aqui, deixa eu ver se o mouse está passando no lugar certo, tá? Se eu recombinar esse indivíduo com este aqui, eu vou encontrar indivíduos no meio do caminho aqui. Vocês concordam? O indivíduo, o filho 1, herda parte da informação do pai 1 e parte da informação do pai 2. O filho 1 tem que estar nessa região. E o filho 2 também. Eu quero fazer com que a minha pressão seletiva vá empurrando de geração em geração indivíduos para essa região aqui, que é a região de mínimo global. O que vocês acham? É isso que eu quero fazer. Próximo slide. Então tá bom. Daqui a pouco vai entrar o valor aleatório de distribuição uniforme. Então eu tenho dois indivíduos. Eu tenho um indivíduo ali, pai 1, cujo meu x1 vale 10,6 e x2 7,6. O pai 2, cuja o x1 vale 6,4 e o x2 vale 4,6. Bate ali, visualmente bate ali no nosso gráfico. Bate? Bate, não bate? Beleza. Uma forma de fazer o crossover ou a recombinação entre esses dois pais é criar um filho que foi chamado de C, onde o I é o índice do gene. Então, ó, o CI, o gene 1, vai receber o gene 1 do pai 1, somado com o gene 1 do pai 2, dividido por 2. Tá certo? Se eu fizer isso com o gene 2, C2 recebe o gene 2 do pai 1 mais o gene 2 do pai 2 dividido por 2. Se eu fizer isso, eu obtenho os valores 8,5 para o indivíduo C, 6,1 para o segundo gene do indivíduo C, que é o filho dos dois. O filho dos dois fica exatamente entre o pai 1 e o pai 2. Tá certo, gente? Ficou claro isso aí? Beleza. O problema... Tem mais um outro caso aqui. E se eu quiser que, toda vez que eu fizer a recombinação, eu gere dois filhos? Eu faço isso aqui, ó. Pai 1, pai 2. Em vez de gerar um filho no meio, eu quero que em 33% da distância gere um filho. Em 66%, 2/3 da distância, gera outro filho. Como que eu faço isso? Esse aqui vai ser o meu filho 1. Esse aqui vai ser o meu filho 2. Faço. Filho 1 recebe 2/3. Filho 1, GNI, recebe 2/3 do pai 1, GNI, mais 1/3 do pai 2,
GNI. Vai ser esse filho 1 aqui. O filho 2, GNI, vai receber 2/3 do pai 2, GNI, mais 1/3 do pai 1, GNI. Aí eu consigo achar filhos exatamente no 1/3 da distância e 2/3 da distância entre esses pais. Tá claro isso, gente? Que é o próximo crossover. Esse aí é chamado de crossover médio. O próximo é chamado de crossover aritmético. Então tá lá, olha. Eu chamei o meu alfa ali de 0,33, que dá mais ou menos aí 1/3. Tá certo, gente? Então, se eu fizer o filho 1 recebendo 1 menos alfa do pai 1, isso significa 2/3. Mais alfa do pai 2, isso significa 1/3. Tá claro isso, gente? Na primeira fórmula ali em cima, ó. Vamos supor que eu considero esse alfa aí como sendo 1/3. Aproximadamente 0,33. 1 menos 1/3 dá 2/3. 2/3 vezes o pai 1 para aquele gene. O gene 1, por exemplo, gene I, mais 1/3 do pai 2 para o mesmo gene. Eu faço exatamente isso que está acontecendo aqui nesse gráfico aí. Representação gráfica dos filhos 1 e filho 2. Tá certo? Então, eu tenho um exemplo numérico aí. Os indivíduos pai 1 e pai 2 têm esses valores aí. 10,6, 7,6 para o pai 1, 6,4 e 4,6 para o pai 2. E eu fazendo, olha, o filho 1 no gene 1 vai receber... Filho 1, gene 1, vai receber 1 menos 0,33 vezes o gene 1 do pai 1, mais 0,33 vezes o gene 1 do pai 2, que vai dar esse valor. O filho 1 no gene 2 recebe o gene 2 de cada um dos pais. Beleza. Isso para o filho 1. O filho 1 vai ter esses valores. Ops. O filho 2, ele inverte os pais. O pai 1 que estava aqui na frente passa a ficar aqui atrás. Tá certo? E calcula aí o filho 2 dessa forma. A gente percebe que a gente encontra o filho 1 e o filho 2. Sem problema. Tá explicado, gente? A gente tem um problema com isso. Todos os filhos são gerados no meio, entre os pais 1 e pai 2. Agora, você imagina o seguinte, vamos excluir a mutação do nosso algoritmo genético. Vou rodar só com crossover, só com recombinação. Nunca nós vamos alcançar o nosso mínimo global só com recombinação, que é este aqui. Sempre a gente vai estar gerando pais, filhos no interior dos pais. A gente vai até ter uma pressão seletiva para que os filhos gerados nesta região aqui, eles se sobressaem nas próximas gerações. Mas vai chegar num ponto que os filhos não vão conseguir chegar no mínimo global, porque sempre eles vão estar internos dos pais. Vocês entenderam? Para resolver isso, nós temos um outro crossover, uma outra recombinação entre pais. Chamada de... Desculpa, isso que a gente acabou de falar está escrito nesse slide. Tende a levar os genes para o centro do espaço de busca, causando perda da diversidade. A gente não consegue explorar partes mais externas do nosso espaço de busca. Não extrapola para além da região da população inicial. Este problema é melhorado com o blend crossover, ou BLX-alpha, que a gente vai ver no próximo slide. Ficou claro isso, gente? Se vocês tiverem dúvidas,
me interrompam e me perguntem. Beleza. Como que é feito o nosso crossover BLX-alfa? Tem até uma referência aí de onde que ele veio. Eu fiz uma adaptação da referência dele, para simplificar, e é tão eficiente ou tão próximo em questão de eficiência quanto o original. Não posso falar isso com certeza, porque eu nunca fiz um teste exaustivo, mas eu vou explicar o que acontece nesse crossover BLX-alfa. Ele é o seguinte, eu pego o meu pai 1, o meu pai 2, tá certo? E vou fazer o seguinte, o meu filho 1 recebe o GNI do meu pai 1, GNI, mais uma perturbação. Então, esse mais aqui vai ser uma perturbação. Essa perturbação pode levar o gene do meu filho 1 para aqui, para cá, e assim por diante. Tá certo, gente? Como que é feita essa perturbação? Essa perturbação eu posso colocar aqui um mais alfa. É uma possibilidade. Esse alfa aqui é uma variável aleatória de distribuição normal. Que é a que a gente falou lá no início. Vocês concordam que existe uma expectativa muito grande desse alfa ser próximo de zero? Pode até ser um pouquinho fora do zero, mas a probabilidade é que esteja próximo de zero. Então, a perturbação tem uma chance de ser uma perturbação pequena e uma chance menor de ser uma perturbação grande. De forma que o filho 1 tem tendência de ficar perto do pai 1. Tá certo, gente? Beleza. No início, os nossos pais estão o mais espalhado possível no nosso espaço de busca. O pai 1 pode estar aqui e o pai 2 pode estar aqui no nosso espaço de busca. Tá certo? Então, eu quero gerar filhos que levem em consideração essa distância entre o pai 1 e o pai 2. Faz sentido isso? A perturbação vai ser em relação à distância que está existindo entre os pais. Se a distância é muito grande, a perturbação pode ser um pouco grande. Se a distância dos pais estiverem pequenininha, já próximo do mínimo global, a perturbação tem que ser pequena. Então, eu vou levar em consideração essa distância entre o pai 1 e o pai 2. Então, eu vou colocar aqui esse alfa, que é a nossa variável aleatória de distribuição normal, vezes a distância entre o pai 1 e o pai 2. Pai 1 menos pai 2 para o GNI em módulo. O que vocês acharam? Faz sentido isso que eu estou falando? Vou dar um tempinho aí, alguns segundos para vocês pensarem e se quiserem questionar. Isso é uma adaptação que eu fiz no BLX-alfa. No Blend Crossover Alpha. Beleza? Então, olha, no slide que foi apresentado, o pai 1, GNI, menos pai 2, GNI, é a distância que tem entre o pai 1 e o pai 2 em relação ao GNI. Beleza. Vezes alfa, que é uma variável aleatória de distribuição normal, tendendo a ser zero. Beleza? Mais o meu pai 1. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Acontece de eu ter uma probabilidade grande do meu filho estar aqui próximo do pai 1. Uma probabilidade um pouco menor de estar próximo, um pouquinho mais distante do pai 1.
um pouco menor ainda, estão um pouco mais distantes do pai 1 e assim por diante. Então, o meu filho 1 pode estar em qualquer uma dessa região aqui. Ele pode estar aqui, meu filho 1? Sim, mas com probabilidade pequeniníssima. O que eu estou usando é uma variável aleatória de distribuição normal que tende a zero. E eu estou utilizando, se eu não me engano, um desvio padrão de 0,1, que torna isso cada vez mais forte. Tá bom? Então, beleza. Aliás, eu acho que eu coloquei aí o meu sigma tipicamente entre 0,5 e 0,25. Eu acho que eu usei 0,1 nos exemplos que eu fiz. O meu U aí é a minha função da gaussiana, que é média em zero, desvio padrão em sigma, representa uma distribuição uniforme ou normal ou gaussiana com média em zero. E o meu sigma tipicamente é 0,5 e 0,25. Nos meus experimentos atuais, todos eu tenho usado 0,1. Tá bom? Aí vem um exemplo agora. O pai 1 com o meu x1 valendo 10,6 e o meu x2 valendo 7,6. O meu pai 2 com o meu x1 valendo 6,4 e o meu x2 valendo 4,6. Aqui tem os cálculos de exemplo. Então, o filho 1, no gene 1, recebe o gene 1 do pai 1, mais alfa, que é uma variável aleatória de distribuição normal, vezes a distância entre o gene 1 do pai 1 e o gene 1 do pai 2. Beleza? Próximo. Filho 2, desculpa, filho 1 ainda, só que agora no gene 2. Recebe o gene 2 do pai 1, mais um alfa aí, que é uma variável aleatória de distribuição normal, vezes a distância entre o gene 2 do pai 1 e o gene 2 do pai 2. Perfeito. Inverto isso no filho 2. Aqui onde eu colocava o valor do pai 1, agora eu coloco o valor do pai 2. Onde eu colocava o valor do pai 1, coloco o valor do pai 2. Tá certo, gente? Então, beleza. Próximo slide. Tá lá, ó. Demonstração gráfica dos filhos gerados pelos pais citados. Utilizou-se um valor de alfa diferente para cada gene. O que significa isso? Usei uma variável aleatória aqui, calculei outra variável aleatória aqui. Calculei outra variável aleatória aqui, calculei outra variável aleatória aqui. Então, para cada gene, eu utilizei uma variável aleatória diferente. Esse é o resultado. O que significa esse resultado? Cada pontinho que estava perto do pai 1 é um filho 1 que eu fui lá e tentei obter. Como que eu obtenho um filho 1? Faz aqueles cálculos com variável aleatória. Como que eu obtenho outro filho 1? Faço aqueles cálculos com outra variável aleatória. Outro filho 1. Então, esses pontos verdes que se encontram nesta região aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Esses pontos verdes que se encontram nesta região são vários filhos 1 que eu calculei várias vezes, só para a gente ter uma noção onde que eles deviam parar. Você pode perceber que, recombinando esse pai com aquele pai, eu gero filhos 1 ao redor deste pai, e levando em consideração essa distância. Agora, os filhos 2. Os filhos 2, gerei vários filhos 2. O que significa isso? Significa que eu fiz esse cálculo aqui várias vezes. Filho 2, gene 1, gene 2. Filho 2 de novo, gene 1, gene 2. E obtive esses filhos. Tá certo? Isso vai proporcionar o quê? Que se eu pegar este pai e este pai aqui, esses dois pais aqui, eles têm a probabilidade de gerar filhos nesta direção, na direção do mínimo global.
É isso que o BLX alfa vai tentar fazer. Agora, e se eu fizer o seguinte? Esse aqui está o código em MATLAB que foi gerado aquele gráfico acima. Tá certo? Fiz vários cálculos aí de vários filhos 1 e filhos 2. E se eu fizer o seguinte? O meu alfa, eu calculo ele só uma vez para os genes 1 e 2. O mesmo alfa, a mesma variável aleatória de distribuição normal, eu vou usar ela tanto para o gene 1 quanto para o gene 2. Tanto para o x1 quanto para o x2. Vai produzir esse efeito aí, gente. Vocês estão vendo? Os filhos 1 e filhos 2 ficam como se estivessem em uma reta formada pelos pontos do pai 1 e pai 2. Meu código, se eu não me engano, é escrito em MATLAB, não tenho certeza. É, MATLAB. Esse norme RND é de MATLAB. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar isso aqui de cima. Tá bom, gente? Então, para cada vez que vocês forem calcular um gene para o filho 1, calcula um alfa. Gene 2 para o filho 1, outro alfa. Vai ter este efeito aqui. Tá certo? À medida que essas distâncias entre o pai 1 e o pai 2 vão diminuindo, a distância vai diminuindo, os filhos vão ficando mais próximos dos pais. Porque também está em relação à distância entre os dois. Se essa distância vai diminuindo, por mais que eu tenha alfas próximos de zero, esse valor total aqui vai diminuindo e o que eu vou perturbar aqui no gene do pai 1 também vai diminuir. Vamos lá. Mutação. Então, eu falei como que vocês vão fazer a recombinação. Deixa eu ver as horas aqui. Nossa aula vai ter quando? 16h30? Vai? 16h20? Vai dar tempo. Então, tá bom. Eu vou dar um probleminha para vocês, matemático, que é uma função em que a nossa função ela é desse tipo, olha. Função que, dado um Rn, a nossa entrada pode estar em qualquer dimensão. A nossa saída vai estar no R1. Vocês vão conseguir controlar esse N. Igual vocês controlavam o número de rainhas, no problema das N rainhas, este N aqui vocês vão conseguir controlar também. É uma função matemática que você consegue controlar este N. Então, por isso que vocês vão usar essa notação aqui, vão usar a recombinação VLX alfa. Vou explicar. Para fazer a mutação, vocês vão fazer da seguinte forma: percorrer cada gene do indivíduo e mutar o gene com a probabilidade de 0,1. O que significa isso? Vou pegar o pai 1 e vou gerar um mutante a partir dele. Copio os genes do pai 1 para o mutante. Tá certo? Vocês faziam isso, não faziam? E depois trocavam a posição das rainhas. Então, olha, tem o pai, copio os genes do pai para o mutante. Percorro gene a gene do meu mutante. No primeiro gene, eu gero um número aleatório, não de distribuição normal. Número aleatório normal mesmo, que vocês já fazem. Gero um número aleatório entre 0 e 1. Se for menor do que 0,1, eu vou mutar esse gene. Que a gente vai falar como vai fazer a mutação do gene. Passa para o segundo gene. Gera um número aleatório entre 0 e 1. Se for menor do que 0,1, eu muto esse gene. Passo para o outro gene. Tá certo, gente? Então, vamos ver aí. Percorrer cada gene do indivíduo e mutar o gene com probabilidade 0,1 de mutação. Foi isso que eu falei. Tá bom? O gene que sofrer mutação deverá ser uma cópia do indivíduo pai acrescido de um ruído. Ele deve gerar um ruído ali naquele momento. Este ruído, geralmente,
é uma variável aleatória de distribuição normal. Vai entrar a variável aleatória de distribuição normal. Então, com uma tendência forte de ser zero, o nosso ruído, próximo de zero, a gente vai aplicar aquele ruído ali. É isso que ocorre com nós seres humanos, né? A gente sempre está em processo de mutação. Tanto é que quando a gente nasce, quando a gente vai morrer, a gente vai, se eles fizerem uma análise perfeita lá, eles vão ver que o nosso gene mudou um pouco do nosso nascimento. A gente sofre mutação ao longo da nossa vida. Se a mutação for muito drástica, inclusive no feto, eu acho que gera até aborto espontâneo. Não tem, eu tenho que estudar isso um pouco mais, essa parte biológica. Mas se o feto ali tiver alguma mutação grave, isso eu já li em alguns lugares, a própria mãe, o próprio corpo da mãe aborta a criança. Ocorre isso. Caso nenhum gene tenha sido sorteado para sofrer mutação, seleciona-se pelo menos um gene de forma aleatória e executa a mutação naquele gene. Então vamos no exemplo. O pai 1 aqui, nosso pai, ele tem os valores no gene 1 de 10,6 e 7,6. Vou percorrer os genes do pai. Gerei um número aleatório entre 0 e 1, deu maior do que 0,1, não vai sofrer mutação. Copia esse valor para o mutante. Passo para o próximo gene. Gero um número aleatório, sem ser de distribuição normal, entre 0 e 1. Se der menor do que 0,1, vai sofrer mutação. Que mutação é essa? Vai ser o 7,6 mais um ruído. Que ruído é esse? Variável aleatória de distribuição normal. Aqui entra. Com tendência de estar próximo de zero. Pode usar o sigma lá, que é o desvio padrão, como 0,1. Pronto. Fiz a mutação. Apliquei um ruído pequenininho aí nesse gene 2. Terminei a explicação de como deve ser feita a mutação. Próximo. Isso aqui é o problema de permutação, já expliquei para vocês nesse slide. A roleta, eu acho que eu já expliquei também, só que eu não fiz uma gravação para vocês, eu mandei uma gravação antiga de como funciona a roleta. O algoritmo genético, eu passei esse SGA mais E para vocês, de forma bem simples, mas o que vocês implementaram é esse aqui, FGA, de Full Genetic Algorithm. Por que é chamado esse nome? Foi até um trabalho de TCC de uma das nossas alunas, do nosso curso, porque a gente permite que tanto os pais dos mutantes, os recombinantes, ou seja, os filhos, participem do processo de seleção para a próxima geração. Esse aqui vocês se lembram, né? Vocês implementaram, foi isso, não foi? Olha lá, população de pais gera filhos, gera mutantes. A gente avalia todos os indivíduos, tanto os pais, filhos, quanto mutantes. Aquele join ali, faltou realizar aquele join. Aplica o elitismo de 2 indivíduos, se forem destra, de preferência 20%, né? O restante é selecionado através de roleta, e a população atual atingiu a condição de parada. Se atingiu, fim. Se não, volta e faz tudo de novo. Deixa eu ver aqui mais. Acabou? Aqui eu ia colocar as funções de benchmark. Eu não coloquei as funções de benchmark. Quais são essas funções? Deixa eu abrir aqui. Está sendo exibido aí. Tem uma função chamada rastri. Rastrigin Surjano. É o nome do cara. É esse aqui. Olha lá. Optimization Test Functions and Dataset. Então, são funções de teste utilizadas em otimização.
A rastringir está por aqui. Ops. Está aqui. Ela é dessa forma. Tem esse formato. Vocês percebem que tem vários mínimos locais. Na posição 0, 0, se eu considerar que o meu indivíduo está no 2D, em duas dimensões, o meu indivíduo possui X1 e X2, dois genes. E esses genes, tanto o X1 quanto o X2, eles têm um domínio. E o domínio está entre menos 5.12 e mais 5.12. Tá certo? Então, se a gente considerar isso, a gente vai perceber que, olha, menos 5.12 mais 5.12 para o meu X1, para o meu primeiro gene. Menos 5.12 mais 5.12 para o meu X2, para o meu segundo gene. Então, este aqui é o meu espaço de busca. Tá claro isso, gente? Então, tá bom. Para cada um valor possível de X1 e valor possível de X2, eu aplico a função rastringir, eu consigo achar um Y. E esse Y me dá essa superfície que está desenhada aí. Tá claro isso? Beleza? Está um pouco parecido com o que a gente tinha falado lá, das curvas de Weber, etc. Está um pouco parecido, tá? Com o nosso problema. Então tá jóia. O que mais que a gente pode falar aqui? A gente pode fazer o seguinte. Esse D aqui é o número de dimensões que possui o meu indivíduo. Se o D vale 2, tem X1 e X2. Então, foi desenhado nesse gráfico. Se o D vale 3, eu tenho X1, X2 e X3. E a minha superfície está lá na dimensão quarta. Por isso que a gente não consegue desenhar ali. Tá certo? Eu consigo até desenhar um espaço de busca. O X1, X2 e X3. Mas eu não consigo desenhar a superfície da saída nossa da função. Faz sentido isso, tá, gente? Se eu aumento esse D para 4, eu tenho a minha entrada, meu indivíduo em 4 dimensões, eu tenho minha saída no R1. E assim por diante. Então, essa variável aí, D, eu consigo controlar a dimensão de entrada. Cada um de vocês, eu vou colocar lá no SIGA a definição desse problema, desse segundo trabalho de vocês. Cada um de vocês vai ter uma função pré-determinada. Eu vou pedir para ter uma função, eu vou selecionar uma função que vai ser geral para todos vocês. Vocês vão conseguir se comparar um código com o outro, alguma coisa do tipo, se vocês quiserem. Mas o quê? O que vocês vão ter que fazer no código de vocês? A partir de amanhã. Amanhã é aula de laboratório para isso mesmo. Vocês vão ter que definir um novo indivíduo. Se tem um indivíduo lá que é uma classe abstrata e vocês definiram um indivíduo N rainhas, agora vocês vão definir um indivíduo rastringir. Tá certo? Dentro desse indivíduo rastringir, vocês vão mudar a forma como recombina um pai com o outro. Em vez de fazer a recombinação utilizando a permutação, que é o que vocês faziam, vocês vão usar uma recombinação chamada BLX-alfa. Foi explicado hoje. Só isso. Vai mudar só ali. A mutação também vai sofrer mudanças. Em vez de fazer uma troca de genes que vocês faziam na permutação, agora vocês vão fazer essa mutação que eu passei para vocês. Simples assim. Vou criar um indivíduo rastringir factory para criar uma fábrica de indivíduos para o rastringir. O resto tem que ser tudo normal, vocês não vão precisar mexer em código nenhum. Pelo menos não deveriam. Vocês fizeram um algoritmo genético genérico o suficiente para receber qualquer tipo de indivíduo e ele processar. Foi feito isso. Beleza. Então, eu
eu imagino que a mudança que vocês vão ter que fazer em termos de código vai ser menor do que o trabalho. Faz sentido isso, tá, gente? Os genes do indivíduo, ao invés de representar as posições das rainhas, vai representar o valor do X1, X2, X3, assim por diante. Tá certo? No indivíduo N rainhas factory, vocês passaram a quantidade de rainhas, não passaram, comparando? Agora vocês vão passar o D, que é a dimensão. Esse D, que é a dimensão, é o tamanho do vetor de entrada do nosso indivíduo, da nossa função. Se for 2 dimensões, 2 genes. Se for 3 dimensões, 3 genes. Obedecendo aquele domínio de menos 0,5, 5,12, aliás, a mais 5,12, se eu não me engano. É isso mesmo. Beleza. Essas funções testes, todas as funções testes, geralmente utilizadas em testes de otimização, utilizando algoritmos de otimização, geralmente elas já vêm informando qual que é o alvo de vocês. Na vida real, se a gente quiser otimizar uma chapa de aço 11 milhas, por exemplo, a medida, colocou uma medida lá de cálcio, outra medida de não sei o quê, outra medida de ferro, etc., dos componentes do aço. A gente não vai saber qual que é o ótimo. A gente só sabe que o algoritmo é bom o suficiente para ir caminhando a uma relação ótima. Mas quando a gente trata de funções testes na área, eles já dão qual que é o ótimo. Qual que é o ótimo aqui? Vou rolar aqui a página. Aqui está falando, olha, o ótimo é o nosso X estrela, significa ótimo. Toda vez que eu entrar com os valores 0 e 0, no X1 e no X2, eu vou obter uma saída 0 na minha função. Olha lá. Função rastringida, o f de x, aplicada ao x estrela, que é o ótimo. Se eu colocar 0 e 0, vai sair 0. Se eu colocar tridimensionalmente a nossa entrada como 0, 0, 0, vai sair 0. Então, 0 é o ponto de mínimo da minha função, mínimo global. Está claro isso? Então, beleza. O que mais? Se eu pegar outra função, vamos pegar outra função, restringir, conheço tanto. Deixa eu sortear uma função qualquer aqui. Escolhe uma função aí, gente. Pode falar o número. 10. Levi Function. A ideia é a mesma. A Levi Function, ela tem N dimensões como entrada? Ela foi feita para receber valores N dimensionais? Sim. Olha lá, olha. Descrição, dimensão D. Qualquer dimensão. Qual que é o ponto de mínimo dela? Qual que é o nosso X estrela? Que acha o mínimo global? É 1 reticências 1. Se eu colocar o meu X estrela nesta função, o que eu vou encontrar? 0. Então, na medida que o seu algoritmo genético for evoluindo de geração em geração, ele tem que estar cada vez mais próximo de 0. Tá certo? Aí vocês vão saber se ele está convergindo para o mínimo global. Beleza. Vamos sortear uma outra função aqui. Sei lá. Essa aqui, Green1. Parece a rastringir. Se a gente olha ela com os valores entre menos 1.000 e 1.000 para x1 e para x2, parece um paraboloide, uma parábola virada para baixo. Se a gente vai olhando mais perto, entre menos 50 e 50, entre menos 10 e 10, a gente vai ver que na superfície dela tem vários mínimos locais. Onde é nosso mínimo global? Vamos dar uma olhadinha. Nosso mínimo global é quando eu aplico o nosso X estrela. Quando a gente acha um indivíduo.
cujo cada gene vale 0, e aplica a minha função, eu encontro 0. Todas as funções têm mínimo em 0, mínimo global em 0? Eu acho que não. Vou testando cada uma delas aqui. Mínimo em 0. Mínimo em 0. Essa função tem 4 mínimos. Ó, entre menos 10 e 10 para x1 e x2, eu tenho essa imagem. Se eu der um zoom e for entre menos 2 e 2, eu tenho essa imagem. Provavelmente é essa ponta aqui de baixo, ó, essa parte de baixo aqui deve ser os mínimos. Se eu tenho 4 mínimos globais. Então está escrito aqui, ó, global mínima. Quando o meu x estrela, eu tenho 4 indivíduos possíveis, que aplicados eles vai dar o valor de menos 2.06261. Tá certo, gente? Então, cada um de vocês vão ter uma função. Eu vou passar isso de hoje para amanhã para vocês. Vou parar a gravação.